Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Eu não vou delongar bastante, porém quero fazer uma síntese de alguns versículos do capítulo já aludido. Quando a gente lê o primeiro versículo, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Fiquemos por enquanto com este versículo e a gente pode tecer alguns comentários. Primeiro que a chamada epístola em questão é tida como a carta das coisas excelentes, ou ainda a epístola da alegria. O apóstolo Paulo ele se encontra preso em Roma, porém ele se regozija no Senhor porque ele está escrevendo a ninguém mais, ninguém menos do que a igreja em Filipos. A igreja em Filipos é uma das melhores igrejas que nós temos visto e é que mais trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo. É importante lembrar que ele não se coloca como um apóstolo, embora fosse. Ele não coloca suas credenciais logo no início da carta, dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nada disto. O apóstolo de Deus, tampouco. Ele está lidando com crentes, os quais ele tem laços profundos de fraternidade, de profunda amizade, e por isso é uma carta de amigo para amigos, ou seja, de irmãos em Cristo, mais chegados que irmãos consanguíneos, para você ter uma ideia. E a gente vai observar que ele utiliza a palavra servos. Servo, servos, porque ele se refere também a Timóteo, que está juntamente com ele. Quando a gente fala aqui sobre servo de Deus, a gente pensa no membro de igreja. Mas um membro de igreja pode ser perfeitamente um servo. Todavia, o título servo de Deus tem uma ideia, vou dizer assim, maior, mais abrangente. Por exemplo, quando se fala em servos de Deus, a gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo certamente tinha em mente que alguns profetas, como Moisés, teve esse título. Aliás, não apenas Moisés, mas também Josué, recebeu esse título de servo do Senhor ou servo de Deus. Além do que, a gente vai ver referências bíblicas tanto no profeta Amós quanto em Jeremias sobre essa expressão, e ainda o rei Davi também recebeu esse título que era atribuído a algumas poucas pessoas no Antigo Testamento. Mas além do que, o apóstolo Paulo sabia muito bem que ele era servo de Deus porque ele tinha Jesus como o seu amo, o seu dono, o seu chefe, o seu senhor, o seu tudo. E não tinha outra coisa a fazer a não ser manter uma obediência absoluta em relação à pessoa de Cristo Jesus. A gente vai também observar que o apóstolo Paulo, além da possessão absoluta de Cristo, porque ele é propriedade de Jesus, ele tinha também uma outra ideia em mente, porque está atrelada essa questão de obediência absoluta. Somente nesse título que ele emprega, servo de Cristo, tanto para ele quanto para
Timóteo. Mas o que a gente pode, vou dizer assim, extrair um pouco mais deste versículo? A questão aqui é relacionada à posição em Cristo. Note que ele diz a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. O fato mais gratificante é essa posição em Cristo, é estarmos realmente em Cristo Jesus, porque vai indicar uma relação especial. Mas por causa de que essa relação especial estando em Cristo? Porque antes disto, já foi dito pelo apóstolo Paulo que são santos, a todos os santos em Cristo. E os santos aqui são pessoas diferentes. Não são pessoas alienadas, não são pessoas distantes das realidades interpessoais, nada disto. A ideia no termo grego aqui, hagios, é justamente ser diferente. E a gente vê um exemplo, embora o termo aplicado é outro, porque consta no hebraico, lá no Antigo Testamento diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O santo, ele é diferente, porque ele é separado para o Senhor, pelo Senhor e para o serviço real, sobretudo. O crente, ele é diferente de modo que ele tem um relacionamento especial com Jesus. E por isso ele se coloca numa posição privilegiada, mas que é cheia de responsabilidade, porque ele se encontra em Cristo Jesus. E isto é uma alegria muito grande que tem todos os crentes que estão consagrados e, sobretudo, em Cristo Jesus, Deus nosso e Senhor nosso. Além do que, ele vai citar depois aqui duas classes de oficiais, bispos e diáconos. Observe que quando o apóstolo Paulo ele se dirige a uma comunidade cristã, mas composta na sua maioria de judeus, ele sempre vai utilizar o termo que traduzido é presbítero, que que digo que é transliterado como presbítero, mas que a gente traduz como ancião. Ancião é presbítero. Esse termo é aplicado dentro daquele contexto judaico. Agora, quando Paulo se refere, como é neste caso aqui específico, a uma igreja em Filipos, numa comunidade gentia, ele vai utilizar esta expressão bispo, mas são termos intercambiáveis, ou seja, pastor, presbítero e bispo no Novo Testamento são títulos diferentes, mas que fala sobre a função ministerial ou ainda pastoral. Não há uma distinção. O que vai ocorrer é que se ele se dirigir a uma igreja cristã composta por judeus, ele vai se identificar como Saulo, por exemplo, porque ele é judeu, e, por sua vez, vai colocar aí o termo ancião, que é traduzido até ancião, que é presbítero. Caso contrário, ele vai se dirigir como bispo, ou seja, aos bispos das igrejas que estão, né, em tal região, mas que são igrejas gentílicas. A gente tem que observar esse emprego do apóstolo Paulo em relação a esses títulos, mas que indica, como eu disse, uma só função, o ofício pastoral. E ele se dirige tanto aos pastores ou bispos, aqui a expressão, quanto aos diáconos. Os dois oficiais, essas duas classes de oficiais na igreja, pastores e bispos, digo, bispos e diáconos, eles têm qualificações indispensáveis. Toda pessoa, por exemplo, que deseja o ministério
episcopal ou pastoral, ele deseja uma excelente obra, mas ele precisa cumprir aqueles requisitos, os quais nós temos preceituados na palavra de Deus. Naturalmente que os diáconos também precisam de cumprir os seus requisitos, mas o elemento formal, inclusive com a imposição de mãos, aquele culto solene, etc e tal, é importantíssimo, porque tratam-se de oficiais das igrejas cristãs, bispos ou pastores e diáconos. A gente pode avançar um pouco mais, porque lá no versículo de número 4 ele vai mostrar a primeira característica da vida cristã, que é a alegria. A alegria é essa motivação, é esse sentimento, é o que ocorre dentro da gente que faz com que a gente leve outras pessoas, pessoas as quais nós amamos, as pessoas que nos são queridas, perante a misericórdia de Deus em oração. A gente coloca as pessoas, a gente se regozija tanto no Senhor, a gente fica tão alegre que a gente deseja colocar outras pessoas também nas mãos de Deus para que Ele venha fazer a mesma obra que fez na nossa vida, ou quem sabe fazer ainda mais do que fez por nós, porque Deus é rico tanto em perdoar quanto cheio de misericórdia. Mas se tem uma característica que é a alegria, há uma outra característica que se encontra no versículo 6. Eu não farei a leitura para não ficar muito longo o vídeo, mas vale a pena ler o versículo 6, que é o sacrifício cristão. Quando fala aqui sobre aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, porque há esse aperfeiçoamento. Paulo utiliza duas palavras no grego, uma delas é para começar, enarkestai, começar, e a outra é epitelen, que é completar, ou seja, a ideia de aperfeiçoar, completar. E estes dois termos gregos são palavras técnicas que eram indicadas para o começo e o final de um sacrifício. Porque na época, embora Paulo já estava convertido no cristianismo, mas no templo de Jerusalém continuava havendo sacrifícios. O sacrifício de animais continuou até o ano 70. Com a destruição do templo, não houve mais sacrifícios dentro do judaísmo. E mesmo Paulo não sendo mais do movimento judaico nesse sentido, embora seja ele sempre foi judeu, mas ainda assim ele utilizou esses dois vocábulos técnicos para indicar o começo e o final de um sacrifício, indicando que, além da alegria como uma característica da vida cristã, o sacrifício cristão é uma segunda característica. Tanto é que ele vai falar em uma outra carta, se dirigindo aos romanos convertidos, dizendo que nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, num culto espiritual, num culto racional, diz a palavra de Deus. Mas no versículo 7 fala sobre a comunidade cristã, é uma outra característica da igreja e na vida de cada crente em Jesus, porque ele dá essa ênfase no pensamento da comunidade cristã. Todos os cristãos participam da graça. Todos têm a sua parte no dom que é comum da graça de Deus. São pessoas que estão reunidas no nome de Jesus, que estão ali entre si, porque têm uma dívida comum com a bondade e a graça de Deus. Mas uma outra característica, e a última que eu quero mencionar, é justamente o progresso cristão. É o progresso e automaticamente a meta, é um desdobramento, é a meta cristã também. Mas eu coloquei só como se fosse uma quarta característica. Porque na oração dos seus fiéis, Paulo pede que o amor deles cresça a cada dia. É um progresso, é um crescimento cristão. E esse amor não é um mero sentimento. É um amor que tem que crescer
de contínuo em conhecimento e em percepção sensível, para que sejam cada vez mais e mais capazes de distinguir entre o bem e o mal. Além do que, tem uma meta cristã. Paulo vai estabelecer essa meta no versículo de número 11. Já o progresso cristão está no versículo 9 e 10. Então você pode ler versículo 9, 10 e 11. E você vai ver nessa parte final do versículo 11 que o estabelecimento da meta é colocada na forma de um viver abundante, um viver que venha redundar em glória e louvor a Deus. O cristão não é bom porque ele pretende ganhar louvor, ele se vai querer o holofote, querer ganhar o crédito, ganhar prestígio para si mesmo, pelo contrário, senão para Deus. Até porque, eu sempre digo, Deus não divide a sua glória com ninguém, nem comigo, nem com você, com ninguém. E a gente pode concluir, então, dizendo que sempre tem que ter uma causa profunda de alegria, e a gente vai encontrar justamente em Jesus ou em Deus. Porque a gente sente essa alegria, esse regozijo, essa satisfação, essa realização, a gente sente essa paz perene na nossa mente, no nosso coração, uma paz que a gente coloca até mesmo em oração, e, e não apenas fala com Deus, mas intercede por outras pessoas por conta dessa paz, porque já houve uma reconciliação, já houve, enfim, uma restauração, já houve uma transformação. E desde o momento em que empreendemos o caminho cristão e a graça de Deus, começa também a nos dispor com um sacrifício perfeito que se oferece a Jesus Cristo. E é uma coisa tão importante que, se continuarmos permitindo que a graça de Deus trabalhe em nós, esta graça completará a sua obra para que cheguemos a ser o sacrifício perfeito. Que Deus o abençoe. Fiquemos, portanto, com essa pequena porção da carta de Paulo aos Filipenses, logo no comecinho da epístola, no capítulo 1, lemos alguns versículos, pelo menos o versículo 1, citamos aleatoriamente algumas características contidas em outros versículos, mas eu quero deixar aqui a sugestão. Leia o capítulo 1 na íntegra, para que você possa desfrutar de outras coisas maravilhosas contidas nesta epístola e, de uma forma especial, neste capítulo 1. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Amém.